Olá, tudo bem com vocês? Vamos continuar nossas aulas de botânica. Agora a gente vai ver a estrutura do caule, tá? Caule, sua função, estrutura, a sua constituição, funções, tá? Então, o caule é um órgão, né, da planta, é uma parte fundamental da planta, que tem a principal função a condução de substâncias e sustentação, né? Sustentação das folhas, flores para o desenvolvimento da planta, né? Para a fotossíntese. Então, é um órgão que, junto com as folhas, compõe o sistema caulinar. Então, os caules e suas folhas, eles são intimamente associados em seu desenvolvimento. E as folhas, elas brotam, tá, da região periférica do caule e estão dispostas de acordo com o seu sistema vascular, né, que vai passar por esse caule, né. Então, como é a estrutura fundamental do caule? A gente vai ter a estrutura caulinar, que possui um crescimento apical, tá? Então, em outras palavras, quer dizer que ele cresce a partir do ápice, tá? Que é um sistema primário, de meristema primário. Para vocês que não viram ainda a aula de histologia, tá? Vegetal, aí lá nessa aula eu falo sobre esse tipo de meristema, que tem a ver com o crescimento, tá? Então, o meristema, ele é um tecido que vai produzir células indiferenciadas, tá? Digamos, células embrionárias, que vai ter a função aí do crescimento do caule da planta. E também, essa parte do ápice aqui a gente chama de gema, tá? Aí a gente tem, ó, no ápice, a gente vai ter aqui a gema terminal, a gema axilar, da onde vai surgir as folhinhas, tá? Então, o embrião da planta, né, antes dele germinar, ele é constituído de um caule bem pequenininho, né, com uma ou mais folhas rudimentares e um meristema apical. Então, com o desenvolvimento, aí vão ser formadas novas folhas a partir dessa gema apical, né, a partir de sucessivas mitoses, né, que vai ocorrer lá no meristema, aí ele vai crescer, tá? Esse caule cresce. Então, à medida que o caule cresce, se alonga, ele vai se diferenciando entre nó e entre nó. Então, a gente tem as gemas, como eu mostrei a vocês, o nó, que é onde vai sair, né, essas folhinhas, tá? E o espaço entre um nó e o outro, a gente chama de entrenó, certo? Aí, daqui é que vai surgir, né, as gemas laterais, e assim que as folhas, tá? E as folhas que ficam nessa parte. Então, aqui olhando essa estrutura, tá? Eu tenho aqui a minha raiz, né? Que a gente vai ser tema de outra aula. Tenho as raízes, as folhas, o caule. Aí, o espaço entre os nós, a gente chama de entrenó. Onde vai surgir as folhinhas, a gente chama de gemas, tá? E aqui, esse pontinho aqui, da onde vai surgir a gema, né, para formar as folhinhas, é o nó, tá? O espaço entre nó. Bom, função do caule. A condução é uma das principais funções, né? As substâncias que são produzidas lá nas folhas, né? Que é a seiva elaborada, que é produzida através de fotossíntese, ela vai ser transportada pelo caule, tá? Ela vai ser transportada pelo caule, pelo floema, tá? Que é um tecido de condução, certo? O floema. E também, né, esses compostos, eles também vão ser levados, né? Vai ser produzido na folha e vai ser levado para todas as partes da planta, tá? Para chegar até a raiz. E na raiz, né, ela vai absorver lá a seiva bruta, né? A água, os sais minerais. Aí, essa seiva bruta, ela é conduzida pelo caule, como tá aqui na imagem, pelo xilema. Então, os vasos condutores, né, nas plantas vasculares, xilema e floema, eles estão aqui presentes no caule. Condução é uma das suas funções. Suporte. O caule, ele sustenta as folhas, né, o modo que elas ficam, as condições para que ocorra a fotossíntese, para realizar a fotossíntese, ele facilita isso aí.
E alguns também armazenam substâncias. Alguns caules subterrâneos, eles têm essa propriedade de armazenar substâncias, como é o caso da nossa batata inglesa, né? É um tipo de caule, tá? Agora a gente vai falar de alguns tipos de caule, tá? A gente viu a estrutura, a função, vamos ver agora os tipos de caule. Começando com os caules aéreos, tá? Então, tronco é um tipo de caule aéreo, ereto, tá? É um dos mais comuns, né? Uma das árvores mais comuns que a gente encontra por aí, tá? Ele apresenta uma estrutura cilíndrica, né? Conseguindo ficar até bem grosso, né? Em grande porte. É comum ser encontrado, tá? Em plantas médio e grande porte, tá? Até cipestres vão ter esse tipo de caule. Então, ele é característico das grandes árvores, tá? Caule tipo haste. Esse aqui é um caule aéreo, ereto também, mas um pouquinho mole, mais frágil, que é o caule. Tem coloração esverdeada, né? Também podem fazer também ajudando aí na fotossíntese, tá? Então, esse caule é típico das ervas, certo? Como é o caso dessa daqui. Como é um tipo de caule que a gente consegue observar o espaço entre um nó e o outro. Então, é um caule aéreo, tá? E a sua principal característica são os nós que a gente observa. E o entrenó, que é bem visível, certo? Esse é o tipo de caule que a gente vê no bambu, na cana-de-açúcar. Caule tipo estipe, também é um caule aéreo, ereto, rígido e longo, tá? Em geral, ele se ramifica e as folhas surgem só no seu ápice, certo? Ele é ereto e as folhas só surgem aqui no ápice. É o caule do coqueiro, né? Rizóforo são caules típicos de manguezais, certo? A característica principal aí é o geotropismo positivo, tá? Crescendo em direção ao solo, no mesmo sentido da gravidade. Essa condição aí vai favorecer, né, o surgimento de raiz adventícia, que vai ser importante, tá? Para respiração aqui, para condição, para adaptação dessas plantas de mangue. Volúvel é um caule aéreo fino, longo, de pouca rigidez, que ele tende a se enrolar, tá? A fazer, para tentar encontrar um suporte, certo? Caule do tipo sarmento, é um caule aéreo fino, longo e com pouca rigidez. Aí ele cresce rente ao solo, certo? Se rastejando ao solo. Aí é o caule de abóboras, por exemplo. Rastejante do tipo estolho, é o caule do tipo do morango, típico do morango, certo? Ele é aéreo, fino, longo e com pouca rigidez. Ele se encontra aqui com outro caule, tá? Então, se for rompida essa região aqui que liga o enraizamento com outro, aí vai se formar uma nova planta, certo? Rizoma é um caule, né, que ele fica enterradinho, tá? Praticamente nem vê. É um caule subterrâneo. Ele pode se ramificar. Ele vai apresentar gemas, né, onde vai surgir os brotos, podendo dar origem a novas plantas. Esse é o tipo de caule das bananeiras, do gengibre, das samambaias. Tubérculo são caules subterrâneos que acumulam substâncias de reserva, né? Reserva nutritiva. Aí é o caso aí do inhame, da batata, do cará, né? Então, ele é usado para alimentação, esses tipos de caule. Bulbos são caules e folhas subterrâneas que podem armazenar substâncias de reserva também. Então, nesse caso aqui, certo? Ele vai apresentar uma forma, né? O caule apresenta uma forma achatada, certo? Como se fosse um pratinho. E as folhas ficam as folhas são suculentas, né? Armazenam substâncias e envolve todo ele.
Aí o caule tipo bulbo é o típico da cebola e do alho. Caules aquáticos são os que desenvolvem dentro da água, né, das plantas aquáticas. Eles permitem uma certa flutuação aí dessas plantas, tá? É o caso da Vitória Régia, da Aguapé e da Elódia. Adaptações caulinares, tá? Os caules também têm adaptações para ajudar a sobrevivência das plantas. Então, os cladódios, eles auxiliam na realização da fotossíntese e armazenamento de água. Ele é comum em plantas de clima seco, como é o caso dos cactos, tá? Eu mostro aqui as imagens. Então, eles são caules aéreos verdes, então, em plantas que perdem folhas, tá? Para evitar a perda de água. Aí eles ajudam isso aqui. Essa função dele é evitar a perda de água. Aí eles assumem um aspecto como se fosse de folhas. As gavinhas é outra adaptação. São ramos em forma de espiral que vai auxiliar no suporte e na fixação, né, das plantas em trepadeiras. Ajudar no suporte dessas plantas tá? Aí a gente vê aí como exemplo os caules encontrados nas plantas do maracujá, tá? Espinho, outra modificação caulinar, tá? São estruturas bem resistentes, afiadas, e essas estruturas não realizam fotossíntese. Elas vão ajudar aí na proteção, né, da planta, e são um pouquinho também difíceis de ser removidos. A gente vai encontrar espinho das roseiras, laranjeiras, limoeiros e cactos. Então, o resumo aqui geral dos caules que a gente tá vendo, certo? Que a gente viu hoje nessa aula: caules aéreos e caules subterrâneos. Os aéreos, a gente tem o tronco mais grosso, né, na base, o estipe, que é cilíndrico e as folhas ficam na parte superior, o como, que a gente vê aí o nó e os entrenós, e os subterrâneos, que tem alguns com substâncias de reserva, como é o caso do tubérculo, tá? O bulbo e o rizoma, tá? Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado aí da aula, tenham entendido. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários e a gente se vê na próxima aula aí de botânica, tá? Ainda tem um bocado de aula aí pra gente terminar, concluir esse assunto, tá certo? Então, até mais, gente. Tchau, tchau.